É, nação flamenguista, né? Proposta na mesa por Gerson, né? Mas vale ressaltar aqui que a proposta em si não preocupa, né? O que preocupa, né, é o salário, né? Ia ganhar aí mais ou menos 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. Com isso aí tá gerando uma repercussão, né? E agora, qual será a atitude de Gerson, né? Se fosse você, deixaria o Flamengo ou continuaria, né? Eu sei de uma coisa, né? A renovação de Gerson já começa a ser falada, né? E o salário do jogador pode chegar ali próximo dos 2 milhões de reais, né? Aproximadamente. Eu acho nada mais justo, né? Até porque é o melhor jogador do Flamengo, né? É um jogador que esse ano e o ano passado desempenhou um bom papel, principalmente o ano passado. Esse ano já começou bem. Então, pessoal, tem jogadores aí no elenco que a gente sabe ganhar mais do que Gerson e não joga um terço de Gerson, né? Então, os clubes da Europa vão chegar com proposta para o Flamengo e principalmente vai vir com salário alto, né, para Gerson, né? Você já imaginou um salário de 3 milhões por mês para Gerson, né? Então, os clubes russos, né, principalmente, vai surgir proposta da Inglaterra, o que a gente espera é que ele continue aí no Flamengo por muitos e muitos anos, né? Então é isso, vamos ver as reações aí, vamos ver o que é que a imprensa tá falando. Crédito do vídeo, né, Placar TV, link na descrição. Vamos ver o que é que eles estão falando sobre esse assunto e outros. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. A gente falou disso aqui semana passada, uns dias atrás, né? Você e o Papa sempre em cima do lance, trazendo as informações precisas. Tinha proposta, não tinha, agora tem. Explica pra gente, começa a explicar pra gente, Raíza. Pois é, Elan, assunto que dá pano pra manga, tá? Essa proposta, ela chegou um documento oficial do Zenit para o Flamengo neste domingo, ontem, tá? Uma proposta de 18 milhões de euros, muito abaixo dos valores que se eram comentados há uma semana, 2 semanas atrás, se falava em 28 milhões de euros, até 35 milhões de euros. A oferta que chegou na mesa do Flamengo é de 18 milhões de euros. O Flamengo, inclusive, já se posicionou, soltou até uma nota oficial sobre o assunto, reforçando que não vai negociar ninguém considerado importante para o time, como é o Gerson, capitão da equipe, titular absoluto, né? E o tema está muito delicado internamente, Lan, porque envolve também o assunto da renovação de contrato do Gerson, tá? A informação que eu tenho é que a postura do staff dele, liderada pelo Marcão, que é o pai dele e um dos empresários dele, causou um grande incômodo no Flamengo. O clube vê essa proposta como uma situação ali do Marcão para pressionar o Flamengo pela renovação de contrato. Inclusive, lá dentro, o que se comenta é que o Gerson chegou até a ser oferecido ao Zenit, tá? E isso foi uma das situações que causou incômodo internamente no Flamengo. E entre eles já debateram que com essa postura, entre eles que eu digo no Flamengo, eles já debateram que com essa postura, uma renovação de contrato do Gerson neste momento abre precedente para que outros atletas, Ilan, façam a mesma coisa. Então existe essa preocupação, né? Eles estão se questionando lá dentro. Se a gente seguir as conversas e definir a renovação do Gerson nesse momento, a gente vai estar cedendo a uma pressão do staff do Gerson, né, e abrindo precedente para que outros atletas façam a mesma coisa. Paralelo a isso, né, o Gerson tem um outro representante, que é o Carlos Leite. Ele é um dos empresários do Gerson, junto com o Marcão, que é o pai do Gerson. O Carlos, ele já vinha nessas conversas com o Flamengo para uma valorização salarial. Ele vai insistir nessas conversas com o Flamengo, tá? Inclusive, uma pessoa do staff do Gerson comentou comigo, no meio de toda essa confusão, essa pessoa comentou comigo o seguinte: olha, Raíza, entendo que a postura do Flamengo nesse momento seja essa, mas o clube vai precisar valorizar o Gerson, porque o Gerson tem hoje um salário considerado baixo em relação aos principais jogadores do elenco. Então, essa valorização seria importante para não desmotivar o jogador. É esse argumento que eles estão usando nessa mesa de conversas com o Flamengo. Ilan, eu tenho a informação de que hoje teria uma reunião entre o José Boto, o Marcão e o Carlos Leite para tentar acalmar os ânimos que ficaram muito estremecidos, digamos assim, nesse final de semana, quando chegou essa oferta oficial do Zenit. E no Flamengo eles falam que essa oferta é considerada ridícula.
E aí, Papa? Eu não tenho essas informações com relação à parte de proposta lá do Flamengo, de reunião hoje, mas eu não perguntei também a ninguém, mas a gente percebe que para o Flamengo soltar uma nota dizendo que não vai sair ninguém do time principal é porque incomodou. É que o Flamengo não gostou de receber aquela proposta, né? O Flamengo viu de alguma forma estranha essa movimentação toda. E aí a Raíza trazendo essas informações aí, a gente começa a refletir. Até porque eu ouvi de uma pessoa de dentro do Flamengo ontem, e aí agora eu vou começar a pegar isso que eu ouvi para trazer para esse debate. A pessoa elogiou, eu falei com a Raíza hoje, a pessoa elogiou a forma que o Arrascaeta conduziu a renovação. Falou, pô, olha que legal o Arrascaeta, o cara é ídolo, é craque, camisa 10 do time. Não surgiu nada de proposta, de gente querendo contratar e tudo mais. Veio aqui, marcou reunião, pediu uma valorização, por se considerar um craque, um jogador que merece uma valorização dentro do time. E não criou estardalhaço, não fez nada. Então, foi elogiada a postura do staff do Gerson e do Arrascaeta. Né? Foi elogiada a postura do staff do Arrascaeta e do próprio Arrascaeta. Então, o Pulgar... O que eu soube, né, até a Raíza também já falou sobre isso, e me confirmaram que o Pulgar, nesse momento, antes mesmo do Gerson, viu, Raíza, a prioridade é renovar Arrascaeta e Pulgar. O Arrascaeta, eles entendem que tem a questão de ser o camisa 10, um jogador extremamente identificado com a torcida. O Gerson também tem isso, todos os três, tá? Mas o Arrascaeta, eles entendem que foi oportuna e foi interessante a forma que abordou o Flamengo. O Pulgar, eles entendem que é uma emergência, porque o jogador pode assinar pré-contrato daqui a pouco, né, em junho, e no final do ano ele sair de graça. Então o Pulgar é a prioridade nesse momento. Então, não que eles não vão, não sei se a gente, por causa disso a gente não vai renovar com o Gerson, não sei se isso vai permanecer, se isso vai ser real, para não dar um exemplo negativo até pelo que aconteceu. Não vou renovar com o Gerson porque senão vai dar exemplo que todo mundo vai querer fazer igual. A Raíza trouxe essa situação e realmente a gente avaliando, passa uma imagem, eu vou fazer dessa forma aqui que vai funcionar. Quando o Flamengo faz o contrário, renova com quem não aconteceu dessa forma, como o caso do Arrascaeta e o Pulgar, que a gente até viu se cogitar de um time ou outro interessado nele, mas a verdade é que não teve essa coisa, o Pulgar já está indo para outro time. Falou-se da questão pessoal do Pulgar, né, que ele não queria mais continuar no Rio de Janeiro. A gente sabe, teve alguns problemas aí pessoais, teve problema familiar também de saúde. E a irmã, se não me engano, né, Raíza, e tal, teve uma série de situações que aconteceram com o Pulgar que eu acho que agora estão bem. Então o que eu vi a prioridade é o Eric Pulgar. Renovar com o Pulgar é urgente, é necessário. O Arrascaeta está ali também já com a proposta na mão, já sabe quantos anos e quanto vai subir, já tem noção de tudo, para aposentar no Flamengo. E aí a questão do Gerson vai ser decidida ainda. Mas a Raíza trouxe as informações e ela é muito bem informada. Olha aqui, tá inclusive no nosso chat aqui. Peraí só um segundinho, Raíza. Tá no nosso chat a enquete. É um bom negócio pro Flamengo vender o Gerson? Vota lá, porque já estamos aqui com... Aí não. Estamos com quanto aqui? Começou agora essa enquete. Já tínhamos botado uma outra enquete sobre se era uma boa ele ir para lá ou não. Essa é novinha, essa entrou agora. É uma boa pro Gerson, uma possível ida pro Zenit. Já chegou a mais votos do que isso aí, mas estava com 79% não. A galera falando que não é bom ele ir pro Zenit lá pra Rússia, é lá pra São Petersburgo, é um frio danado, né? E 21% dizendo que sim. Agora tem uma nova enquete, tá no ar aí pra você. É um bom negócio pro Flamengo vender o Gerson? Eu vou votar aqui que sim, tá? 18 milhões de euros, não. Eu quero ver quanto é que tá dando aqui, ó. Tá dando por enquanto 21% dizendo que sim, que é uma boa pro Flamengo vender. Acho que é uma ótima vender. Acho que tá caro, 18 milhões. Mas você já entendeu o que, tá que eles muito fazem, bem vendido. os russos? Você já entendeu, Raíza, o que os russos estão fazendo? Peraí, ô Papo. E 79% por enquanto dizem que não é uma boa pro Flamengo vender. O que eles estão fazendo os russos, hein, Papa? E a Raíza tem que completar o que ela quer falar ali também. Quer falar primeiro para depois eu fazer a análise, Raíza? Vai lá. Vou falar, só para reforçar que não é que o Flamengo não vai renovar com o Gerson ou que não quer renovar com o Gerson por conta disso. É que entende, e há conversas nesse sentido entre a diretoria, de que renovar com ele neste momento
Agora, né, seria abrir um precedente para que outros... exatamente. Essa então, questão, né? o intuito é deixar ali no stand-by, priorizar outras situações, etc. Mas, como falei, também o Carlos Leite, que é um outro representante do Gerson, ele está tentando aparar essas arestas, esse ruído que surgiu entre a diretoria do Flamengo e o Marcão, que é o pai e outro empresário do Gerson. O Papa e a Raíza trouxeram o bastidor, estão trazendo aqui as informações sobre o que está acontecendo, né, por trás dessa proposta do Zenit para o Gerson. A minha leitura, né, estou assistindo ao que eles estão falando, é a seguinte: vai se criando um clima terrível entre o procurador do Gerson, que é o pai dele, e o Flamengo. Então o Flamengo vai ter que, né, dar uma administrada nisso aí, vai ter que deixar as coisas se acalmarem. Mas ele tem contrato com o Flamengo. Tem contrato a cumprir. Até o final de 26, é isso? É o seguinte, 27. Ô, bonitão, na marra 27. não vai ter renovação. Não vai ter aumento, extensão de contrato, não vai ser Mas o jogador jeito. pode ficar chateadinho, ele, né? Merece ter o Flamengo entende que ele merece, que ele tem mérito, que ele se tornou um jogador realmente muito relevante, mas o problema aí é o método, né? É a forma como estão forçando essa possível extensão de contrato, esse possível aumento salarial, essa possível renovação do Gerson. O Flamengo vai renovar tem mais com o informação, Gerson. tá? Vai, Rafael, vai renovar, mas não vai ser desse jeito. Não vai ser na marra, não vai ser a forceps, não. Fala qual é a contra-informação. A informação que não é confirmada por nós, eu e Raíza, a gente já conversou sobre isso, mas foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, de que a proposta... Eu tenho uma informação que eu conversei com o Marcão. Eu conversei ontem com o Marcão, pai do Gerson. Ele não falou o valor, mas ele falou: a proposta pro meu filho é gigante. Aí quando o valor de 18 milhões de euros apareceu, eu falei: peraí, pro Flamengo isso é troco de pinga. Quantos pelo anos Gerson. tem o Gerson, hein? 28. 28. 29 já. 28, né? É pouco para um jogador de 28 anos, 18 milhões de euros? Ou não, mas sendo o Gerson cara. Sendo o Gerson não, mas deixa o Pedrosa dar a opinião dele. É pouco ou não é? Quero não saber. É pouco. 27. Não é 27 pouco. anos. No mercado... Eu não tô falando que é pouco, não. Tô perguntando ao Pedrosa aqui. 107 milhões de reais. Não é pouco. O 18 milhões de euros por um jogador de 28, 29 anos, é isso? 27. É isso, 27 anos, que 27. vai fazer 28 e tudo mais. Não é pouco. Não é a idade, é só pessoal, você perceber é o melhor que jogador o mercado do hoje, por exemplo, brasileiro. o Botafogo tá aí contratando, tirando... Vou dar um exemplo qualquer, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique veio por esse valor para o Botafogo. O Thiago Almada veio por um valor muito parecido para o Botafogo por esse valor. Mas o Luiz Henrique, quando veio pro Botafogo, não é o Gerson que tá no Flamengo. Mas ele tava no Bet, desempenhando no futebol espanhol como titular. Mas não é. Esse mas não é o ponto. O contexto do Flamengo é muito dinheiro. O ponto é o seguinte. É pouco dinheiro. É pouco. O valor por um volante que é titular da seleção brasileira, que é no caso do Gerson, que é do Flamengo e tudo, é pouco? Não é pouco. Pela idade o André dele. Tem quantos anos do Fluminense? Foi vendido esses dias por 25 milhões de euros. Exatamente. Né? Pela idade dele, não é pouco. Muito mais novo que o Gerson. O mercado europeu dificilmente vem buscar um jogador aqui de 27, 28 anos. A Raiz apura mercado sabe muito bem disso. Isso é muito raro de acontecer. Se essa proposta chegou, ou se for uma proposta maior, cara, não é pouco. Agora, vale o Flamengo se desfazer do Gerson? Nem por um instante. Inclusive, vale o Gerson escolher essa proposta por conta de dinheiro? Nem por um instante. O Gerson é um jogador que hoje é titular da seleção brasileira e muito provavelmente, se estiver jogando essa bola redonda, ele vai ser convocado para a Copa de 2026. A chance do Gerson de jogar uma Copa na vida dele é essa, porque o Gerson só jogou em alto nível na vida dele com a camisa do Flamengo. Falaram isso no chat. Então, assim... Por que o Gerson vai sair do Flamengo? E eu acho muito perigoso você já tratar a renovação com um jogador que tem mais de 2 anos de contrato para poder aumentar o salário dele, para poder novamente trazer também ali dentro do mercado. Por exemplo, o Arrascaeta. Ele tem contrato até o final de 2026. Eu já acho errado conversar com o Arrascaeta agora. Imagina conversar com o Gerson, que tem contrato até 2027. Isso não quer dizer que eu não acho que o Gerson mereça um aumento salarial. Mas tem que tomar muito cuidado para você não abrir um precedente. Senão os jogadores que estiverem desempenhando no Flamengo, daqui a pouco eles, com 3 anos de contrato, eles vão bater lá na porta da diretoria. Tô jogando pra caramba, quero renovação de contrato, porque meu agente foi lá e trouxe uma proposta de tantos milhões de euros pra poder renovar aqui. Então, independentemente de ser o Gerson ou não, eu acho abrir esse precedente muito perigoso. Olha aqui, o Pedro já faz 3 gols seguidos aí, aí eu quero aumentar.
Eu quero saber quanto vale o Gerson, mas deixa eu só ler, Raiz, deixa eu só ler aqui o superchat do Pedro Lucasa, que é o multiverso do Pedrosa aqui. O contrário. Pedrosa, desculpa o atraso, mas você conseguiu descobrir quem avisou para os jogadores do Vasco que no segundo tempo estava liberado a atacar? Vai-te embora, Gerson. Eu também acho que tem que vender o Gerson. Fala, Pedrosa. Cara, segundo o Fábio Carille na coletiva, não teve gritaria, tá? Segundo o Fábio Carille, não teve gritaria, muito pelo contrário, eles conseguiram realmente mudar a formação e eles mudaram a formação, a forma do Vasco jogar mudou no segundo tempo, foi pro 3-6-1, trouxe um pouco mais de consistência ali na base da saída de bola, os pontas foram espetados, o meio começou a funcionar e o Vasco começou a jogar. Agora, se alguém xingou, se alguém gritou a mais lá dentro do vestiário, só se eu tivesse lá. O Pedrosa vai trazer informação exclusiva já de contratações do Vasco, mercado da bola do Vasco. Olha aqui o Chaman perguntando o seguinte, mas a pergunta é, por esse preço, né, os 18 milhões de euros que o Flamengo possivelmente poderia vender o Gerson, se aceitasse essa proposta do Zenit, que não vai aceitar, já trazido aqui a informação pela Raíza e pelo Papo, você consegue pegar um jogador da altura do Gerson, encontra um jogador por esse preço por aí, qual é o valor? Quanto vale o Gerson, o Raíza? Quanto você acha que seria um valor justo? Titular mesmo que o Flamengo não venda. Papo, por quanto o Flamengo... O que é o valor justo, mesmo que você não queira que venda? Eu acho que justo. O jogador tem 27 anos. Justo é o valor que estava sendo falado, 28 milhões, 30 milhões de euros. É isso. Por um jogador que é titular de seleção brasileira, que será titular de Copa do Mundo, com certeza. Raíza. 18 milhões para o contexto do Flamengo, que é um clube que hoje não precisa vender jogadores desesperadamente, e a gente está falando do capitão da equipe, tá? O Flamengo nos últimos anos, nas últimas temporadas, perdeu jogadores referências. Diego Ribas, Diego Alves, o próprio Felipe Luiz, né? Os jogadores que saíram, que se aposentaram, que deixaram o clube, Rafinha e o Gerson. Ele assumiu esse papel de liderança, a liderança dele vem crescendo cada vez mais e tá jogando muita bola, comanda o meio-campo do Flamengo, é titular da seleção brasileira. E, Lan, a gente tá falando de um mercado inflacionado, tá? Pra gente falar assim, de jogadores não que são exatamente do mesmo nível, mas vamos pegar o Andreas Pereira, por exemplo. Palmeiras bateu lá na porta do Fulham com 22 milhões de euros, tentando chegar a 25 milhões de euros, e o Fulham não queria negociar. Né? Então, se o Flamengo vende um jogador por 18 milhões de euros, que é titular absoluto, super adaptado, né? Vive o ninho do urubu, o Flamengo como poucos, é muito identificado, é capitão e ainda titular da seleção brasileira, né, por 18 milhões de euros, você não contrata um do mesmo nível. É muito difícil você contratar um do mesmo nível que te entregue o que o Gerson entrega hoje, porque aí você vai contratar um, beleza, vai fazer uma aposta, vai ter que chegar, se adaptar, até criar identificação. E no meio do ano tem o Super Mundial de Clubes e o Flamengo está fazendo um esforço para não perder ninguém, para chegar nesse Mundial de Clubes redondinho. Então, acho que 18 milhões de euros é pouco. A questão é... Posso trazer a informação que eu ia trazer do valor? Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Perguntar um negócio pro Pedro. Claro, vou só acrescentar uma coisinha. Eu acho que, de fato, para um jogador de 27 anos... Parece muito, né, para o mercado. Eu concordo com o Pedrosa, parece muito para um jogador de 27 anos dessa idade. Não é comum a Europa fazer proposta por um jogador dessa idade num valor tão alto. A questão é a seguinte, seria um negócio ruim para o Flamengo. Ainda que se entenda que essa é uma realidade do mercado, para o Flamengo não vale a pena vender. O Gerson está no auge da carreira dele. O Gerson está no auge técnico dele. Se eu estiver falando bobagem, me diga, tá? Mas para mim, né, acompanha a carreira do Gerson desde o começo. É o principal jogador do Flamengo. O cara nasceu em Xerém, jogou no Fluminense, foi embora, voltou, já 2 vezes pro Flamengo. Ele hoje, o que ele joga hoje é mais do que ele jogava em qualquer outra época da carreira dele. Então, é um dinheiro que não vai resolver a vida do Flamengo, não vai mudar nada na vida do Flamengo. Claro que é muita grana, mais de 100 milhões de reais, mas não é um dinheiro que o Flamengo hoje precisa urgentemente, com o faturamento que tem o Flamengo, com seu orçamento anual. Então o Flamengo não precisa desse dinheiro, não é uma fortuna que vai realmente mudar de patamar o orçamento do Flamengo no ano. Então é mau negócio para o Flamengo. É mau negócio vender o jogador. A questão é essa, né? Talvez não apareça uma outra proposta desse nível, mas para o Flamengo não vale a pena. O que ele entrega de retorno técnico é muito mais do que esses 18 milhões vão trazer de diferença para os cofres do Flamengo. Tem aqui o Felipe Deluca. Antes, deixa eu registrar aqui, galera. Batemos aqui quase 3.200, né? Muito obrigado a todo mundo.
Vamos conversar, mesmo que seja 18 milhões, onde se encontra outro Gerson. A questão é essa, vai vender para quê? Vai ficar sem o Gerson, os 18 milhões não vão fazer um mundo de diferença no orçamento do Flamengo e não vai contratar um outro jogador por esse valor. Papa, pode ir, vai você aí, Papa. Tô jogando pra galera aqui no Insta também, que a gente tá falando do Gerson, mandei aqui na minha comunidade, vamos lá, trazer a galera pra cá. Ó, tem mais do Pedro Lucas aqui, ó. Infelizmente, fui obrigado a contar pro meu amigo flamenguista que a mulher dele tava traindo ele com o primo dele. O primeiro tempo foi difícil pra mim, mas eu não entendi nada disso aí, o Pedro. Ele quis impactar o amigo dele flamenguista contando essa fofoca, entendeu? Porque na bola não deu pro Vasco, ele teve que mexer com a cabeça do amigo dele aí. Cara, é complicado. Ryan já... Inclusive a pergunta dele ali no final, sobre o Ryan. O Ryan já está relacionado e joga a Copa do Brasil amanhã pelo Vasco da Gama contra o União Rondonópolis. Ele foi campeão sub-20, como um dos destaques do Campeonato Sul-Americano sub-20 e já está relacionado pro jogo no Espírito Santo. Já falar do Vasco agora, mas quero que o Papa complete. A gente não sabe o que é isso, começar a Copa do Brasil. Fala, Papa. Isso aí a gente só faz depois. O que você ia completar aí, Papa? Nada. Informação importante é a seguinte, que o Júlio Miguel Neto trouxe, que foi oferecido ao Gerson 500 mil euros por mês. A gente está falando de 3 milhões de reais de salário mensal, contrato de 5 anos. E o Júlio é muito amigo, conhece muito o Marcão também. 500 mil euros. O Marcão é muito isso lá no Zenit. Miguel Neto, ele dá entrevista sempre, faz podcast com ele, então ele tem muito contato com a mais de 3 milhões de reais por mês, né? Mais de 3 milhões de reais por mês, 5 anos de contrato, mais metas para ganhar 2 milhões de euros extra. Metas, bônus. Então a gente está falando de um valor assim estratosférico para o jogador. Então isso aí, eu queria debater com vocês, saber até que ponto isso é assédio. Porque, vamos lá, o Flamengo vai lá também falar com o jogador, às vezes, antes de negociar com o clube? Vai. Sempre. Vai lá, mexe com o coração, torcida gigante, vai trazer para você papel da seleção. Então, o Flamengo tem a forma dele de convencer o cara a vir, correto? Sim. Manda o Felipe Luiz ligar. A gente já viu isso várias vezes, várias notícias sobre todas as negociações. Aliás, eu vou falar, todas as grandes negociações do Flamengo, o Flamengo provavelmente acertou com o jogador. Pode pegar aí as negociações. Eu sei. A Isa tá aí para também. Eu não estou discordando disso, eu estou falando isso, estou dando essa informação. Assédio, Papa. Se for configurar o que estão fazendo com o Gerson assédio, o futebol brasileiro inteiro comete assédio. Isso que eu queria saber. Se você achava que era assédio ou não. Porque eles chegaram no jogador. E aí o que eu falo? Eu acho estranho só esse movimento pra gente, né? A gente aqui que faz o convencimento. Tá falando de aliciamento, né? A gente faz um convencimento de uma forma. Isso aí é normal. Os russos e os árabes, os árabes fazem muito isso também. Eles vão no jogador, e não é pra convencer, eles vão no jogador e falam: eu vou te dar tanto, eu vou te dar mais bônus, eu vou te dar 5 anos de contrato. E aí ele vai no clube e ele oferece uma merreca, um valor. Mas isso faz parte, falando, né? entre aspas, um valor bem abaixo do que deveria oferecer. Pra começar a briga. Pra ele. Não, você não tá entendendo. Ele tira da fatia de cá, que era pro clube, e esse montante que ele tira daqui, ele joga tudo no jogador. Vai lá, bota a pressão. Se o jogador quiser ir embora, a gente sabe que vai, né? Quem é o zagueiro que é melhor do que o Thiago Silva? Léo Ortiz. O que o Red Bull Bragantino recebeu em relação ao Léo Ortiz e ao Flamengo? O comunicado do atleta de que ele queria sair, porque ele queria jogar no Flamengo, porque ele já tinha acertado com o Flamengo e ficou uma novela lá atrás o tempo inteiro. No final das contas, o Flamengo foi lá, pagou o valor que o Red Bull Bragantino queria, mas porque o atleta forçou a todo momento para sair. E eu poderia dar 380 exemplos aqui para você. Não, mas o Flamengo não diminuiu o valor, é isso que eu tô falando, entendeu? Diminuiu o valor de quê? O Flamengo já falou. Claro que diminuiu o valor, o Flamengo vai pagar 28 milhões. O Flamengo fez o seguinte, olha, Ortiz, meu camarada, tu joga no Red Bull Bragantino. Lá com todo respeito. Você não quer jogar no Flamengo? Tá acertado comigo aqui. Você quer jogar no Flamengo? Pô, quero jogar no Flamengo. Então, beleza. Fica lá um mês na novela lá. Quando chegar um valor que eu acho considerável, eu vou lá e pago. E foi isso que aconteceu. Olha aqui, tem superchat. Os caras só estão brincando com mais dinheiro. Né? Exato. É nação flamenguista, né? A mídia de todo o Brasil discutindo essa situação de Gerson, né? E pra mim, a gente sabe que essa proposta não existe, pessoal. 18 milhões de euros pelo melhor jogador do futebol brasileiro. Pra você ter noção, o Palmeiras tentou trazer Andreas Pereira por 22 e o clube lá disse que não manda não. Pode mandar dinheiro, né? E olha que é um jogador mediano, né? Bem abaixo de Gerson, né? Então, tem cabimento, né? O Flamengo vender Gerson por 18 milhões de
de euro, sabendo que no mercado não vai conseguir trazer a uma altura por esse valor aí. Não existe, né? Então, esquece, né? O único problema aí que dá é o desgaste, né? O desgaste é diretoria, empresário, pai de jogador, o jogador. Por quê? Porque queira ou não queira, mexe com a cabeça do jogador, né? Estamos falando aqui de um salário aproximadamente 3 milhões e meio de reais por mês ele ia ganhar, né? O Flamengo ele ganha 1 milhão, né? Então isso aí mexe com a cabeça do jogador, né? Queira ou não queira, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas é fácil de resolver, é só renovar o contrato do jogador, dar um aumento, ok, eu até concordo, né, que ele merece um aumento. Só que o jogador tem contrato com o Flamengo, pessoal, até final de 2027, né? Não é assim chegar e renovar o contrato, né? Tem até o final de 2027 para renovar esse contrato de Gerson, né? Inclusive, tem outros jogadores na frente, né? E o Flamengo bateu o martelo. Não vai renovar o contrato de Gerson agora. Até porque não é vantagem para o Flamengo, né? Renovar o contrato do cara que só termina em 2027, né? Daqui a 2 anos, né? O Flamengo tá tentando renovar o contrato. O Gá já pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Arrascaeta, que o contrato dele vai até o final do próximo ano. Aí sim, né? O Flamengo for renovar um contrato de um cara que termina em 2027, além de estar agindo errado, vai dar precedentes para outros jogadores bater na porta do presidente e pedir para renovar o contrato, né? Então isso aí não existe. Não existe, né? Tem que ter muito torcedor que tem medo, né, de perder Gerson, né? Perder Arrascaeta. Mas o mundo do futebol é assim mesmo, pessoal. Do futebol é assim mesmo, né? Agora os valores que chegou para ele aí, eu acho que parece assim que é uma piada, né? Porque não existe, né? Não existe o melhor jogador do futebol brasileiro. Não é porque ele tem 27 anos e daí, pessoal. Não tem nada a ver. Melhor jogador do futebol brasileiro, titular da seleção brasileira. O cara querer oferecer 18 milhões de euros. Eu também tô com um papa nessa daí, né? Tem que ser no mínimo 30 milhões. No mínimo. Aí sim, o Flamengo pode pensar em negociar o jogador, né? Mas 18 milhões de euros, o primeiro que o Flamengo não contrata ninguém por esse valor aí, né? Quer dizer, jogador à altura, né? E eu acho que se Gerson fizer isso aí, que querer forçar uma saída, né? Que eu não creio que ele vai fazer isso. Só quem perde é ele, né? Claro, o Flamengo vai perder também, né? Mas quem perde mais é ele, né? Até porque hoje ele é titular da seleção brasileira, é visto como uma grande promessa para uma Copa do Mundo. Ele estando jogando no Flamengo, a gente sabe que ele vai ganhar mais visibilidade, né? Vai estar mais perto aqui da seleção brasileira, do treinador, né? Indo para a Rússia. Dificilmente um treinador vai ver o futebol de Gerson na Rússia, né? Vai ver os gols, né? E olha que ele não é um jogador muito de fazer gol, né? Então dificilmente a gente vai conseguir ver o futebol de Gerson, né? A gente espera que o presidente do Flamengo, eu não sei se está agindo certo ou errado, para mim ele está agindo certo, né? Então, de não querer renovar o contrato agora, pode iniciar a sua negociação lá para 2026, só no próximo ano. Eu sei que isso aí, pessoal, tem muita coisa plantada pelo pai de Gerson. Queira ou não queira, a verdade é essa, né? Uma proposta muito baixa, né? Só que o salário do jogador muito alto. Isso aí tem muita coisa estranha, né? Claro, é normal, né? É normal um clube vir e oferecer uma proposta baixa e tentar conduzir o jogador, a induzir o jogador a deixar o clube, né? Mas eu creio que ele não queira isso, né? Tudo bem, né? Se chegar uma proposta boa pro Flamengo, uma proposta boa para ele, né? Se ele não tiver pensando em jogar uma Copa do Mundo, ele não tivesse numa melhor fase, né? Tudo bem, aí eu até concordo, né? Mas hoje ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Recentemente é convocado, é titular. Todos falam dele numa Copa do Mundo. Então, jogador sai para jogar na Rússia. Futebol russo a gente já sabe como é, né? Então eu acho que não era vantagem para o jogador, né? Mas vamos esperar que as coisas se resolvam, né? Que o Flamengo toma a sua palavra. Eu também eu concordo plenamente. Não é hora de pensar em renovar o contrato de Gerson. Só lá para o final de 2026. No momento tem Arrascaeta e tem Pulgar na frente, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui. Será que você concorda com a atitude do presidente do Flamengo de não querer renovar o contrato de Gerson agora?
Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.